Programa Descomplica. Oferecimento Tecpropé. Conheça o passo a passo da sua pisada. Oi, gente, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Descomplica para descomplicar o seu dia de hoje aqui, gente, nesse lugar maravilhoso que é o Alphaville, para você aqui realizar os seus sonhos. E estamos com essa maravilhosa aqui, doutora Márcia Monteiro. Iremos falar sobre a mediação, como equilíbrio aí nas nossas relações do dia a dia. A doutora Márcia é mediadora, conciliadora e instrutora aí de mediação pelo CNJ. Tudo bem, doutora Márcia? Tudo bem, obrigada, Sandra. A honra é nossa de tê-la aqui, essa profissional, gente, competente e autoridade no assunto aí para falar sobre mediação. Estamos também com a Lu, gente, Luciana Leite, para descomplicar aí junto com a gente nesse time maravilhoso do Descomplica. Tudo bem, Lu? Tudo bem, Sandra. Obrigada pelo convite. Gratidão de estar com vocês nessa energia maravilhosa. Eu que agradeço. Hoje iremos falar um pouquinho sobre a mediação como equilíbrio nas relações. Gente, a mediação é super importante, não só pelo direito de família em si, né, Márcia? Geralmente, a maioria das pessoas acham que a mediação é aplicada apenas no direito de família. A gente vai falar um pouquinho também sobre isso, mas também como equilíbrio nas outras relações, né, doutora Márcia? Normalmente, onde há uma relação humana, né, seja ela na mediação, na relação familiar ou na relação de empresa, comércio, relação humana, onde envolvam pessoas, sempre há um conflito, né? Um conflito que se envolve através de pontos de vista diferentes, pessoas que têm um olhar para o outro de forma diferente naquele tipo de tratamento. Às vezes na área do comércio a gente encontra às vezes o cliente e o fornecedor, a gente encontra isso também na área do trabalho, às vezes na própria empresa com o seu funcionário, a gente também encontra isso também muito nas incorporadoras, nas construtoras com o seu cliente. E o que acontece com a mediação? A mediação abre essa possibilidade do diálogo e de conversar, né, um com o outro, observando e respeitando o direito de cada um, né, se ouvindo, porque é o grande problema do ser humano, né, é não escutar. E quando ele não escuta, ele não consegue ouvir o outro e entender onde está para resolver resolver o conflito, né, dar uma solução àquela situação. Isso. As pessoas, na verdade, precisam entender, né, doutora Márcia, que elas precisam primeiramente se ouvir. Se ouvir, exatamente, para depois ouvir o próximo, porque na maioria dos litígios, vamos dizer assim, as partes não querem ouvir o outro, né? Então a gente traz aí a mediação para quem está em casa, né? Inclusive, que a gente já tem a mediação aí no nosso dia a dia, né, no direito em si, mas a mediação ela pode sim ser usada para qualquer tipo de relação, como você citou, né? Seja no trabalho, seja nas incorporadoras, seja no direito do consumidor, seja no direito de família. E a Márcia está aqui, gente, uma autoridade no assunto para descomplicar aí e começar a colocar aí, ó, né, um pouquinho todo dia, até a gente trazer a mediação para o nosso dia a dia. Não ficar somente no achismo. Posso ou não utilizar a mediação? Como é feito? Então a Márcia aqui, a doutora Márcia está aqui justamente para orientá-los, trazer a mediação aqui para o seu dia a dia. Né, doutora Márcia? É porque as pessoas acham e colocam, quando a gente fala de mediação, como algo que tá distante da nossa relação do dia a dia, e não está. Eu acho que a mediação ela precisa ser incorporada como o diálogo, né, que a gente fala sempre, que tudo que baseia na mediação é o diálogo. O que a gente busca? Que as pessoas se entendam, se ouçam, se respeitem. E ela está
os lugares de mediação estão abertos para recepcionar as pessoas em todos os seus tipos de conflito, né? Não é somente esse ou aquele conflito. É muito importante na área de família a mediação, mas também é muito importante em todas as outras áreas também, onde há uma relação humana em conflito. Normalmente, a gente tem uma dificuldade de ouvir o outro, né? A gente sempre fala que há um confronto de ideias, há um confronto nas relações, as pessoas elas não se permitem, né, que quando a gente está naquele momento conflituoso, a gente não consegue ouvir, a gente não consegue passar daquele ponto adiante. E é isso que traz a mediação, o diferencial, que quando você está naquele ambiente neutro, imparcial, você consegue desenvolver o seu raciocínio e falar exatamente o que você sente, qual é o seu interesse, qual é a sua necessidade. Inclusive, o interesse o conflito de interesses, né? E, inclusive, doutora Márcia, nós podemos usar a mediação em relação a um casal que está se separando e tem um pet, né? Aquela decisão, quem é que vai ficar com o pet? Quem é que vai comprar os alimentos do pet? Quem que vai pagar o banho, a tosa? Então, a gente pode estar usando a mediação para poder estar entrando em uma conciliação. Quem realmente vai cuidar desse pet ou vai ser compartilhado esse cuidado, não podemos? Fala assim que tudo que a gente lida com pessoas, né, como a gente estava aqui conversando, que existem pessoas envolvidas, a gente pode sentar, conversar e resolver. Como você falou aí, pets, né, são seres que são importantes para os dois. Normalmente, todos os dois têm o carinho, têm o amor por aquele animal. E aí, o que acontece na separação? Quem vai ficar? Aí fica aquela mesma coisa que a gente encontra em outros assuntos relacionados à família, né? A discussão de quem vai cuidar, de quem vai fazer isso, de quem vai fazer aquilo, como você mesmo colocou. Então, o que é importante trazer? Se você trouxer isso para a mediação, você vai encontrar dentro de um ponto de vista de um e o ponto de vista de outro, alguma coisa que os dois não conseguiriam tomar uma decisão se estivessem sozinhos, desacompanhados de alguém que pudesse facilitar esse diálogo. Então, assim, por isso que eu sou apaixonada pela mediação, todo mundo sabe disso, mas é exatamente por essa possibilidade de você resolver as questões, né, trazendo o menor trauma possível na relação, né, e até reestabelecendo essa comunicação que precisa ser respeitosa em todos os níveis. O equilíbrio, né, para a família, equilíbrio, né? exatamente. O tema de hoje é esse, gente, a mediação como equilíbrio aí nas relações. A gente vai chamar um break comercial e já voltamos. E você aí de casa já conhece o Praia Express? Tudo o que você precisa você encontra aqui. Praia da Costa, Itapuã e Itaparica. Você está por aqui? Então Praia Express é o seu lugar. E o atendimento é personalizado, de amigo para amigo, né não, Cássio? É isso mesmo, estamos esperando você aqui. Se liga, o Praia Express tem delivery. Dores nos pés? A Tec Propé utiliza uma tecnologia moderna para identificar como você pisa e anda, qual tipo de pé, o equilíbrio do corpo e o posicionamento dos pés em relação à postura e coluna. Com isso, é possível tratar, corrigir e prevenir as alterações que causam dores e incômodos nos pés, joelhos, quadril e coluna, através do uso de palmilhas com fabricação 3D. Caminhar faz bem à saúde, caminhar corretamente é ainda melhor. Tec Propé, venha saber o passo a passo da sua pisada. E estamos de volta aqui falando sobre mediação, como equilíbrio nas relações aqui com a doutora Márcia Monteiro, que é conciliadora, mediadora e instrutora aí pelo CNJ. E estávamos falando aqui, né, Márcia, sobre a importância das pessoas se ouvirem. E a gente sabe que depois da mediação, muitas pessoas passam a se respeitarem e a se ouvirem.
né? É verdade. É verdade, porque o objetivo da mediação também é de restaurar essa comunicação, o respeito entre as pessoas. Porque quando eu consigo ouvir, respeitar o outro, eu consigo resolver a minha questão, negociar com mais tranquilidade. É só vocês observarem. Quando as duas pessoas estão aptas e preparadas, dispostas a ouvir o outro, elas conseguem resolver os conflitos delas. É só vocês imaginarem na sua casa, no seu dia a dia, né? Quando você vai fazer uma compra, quando você tem uma relação de uma amizade, quando você conversa com o outro, que você se sente ouvido, se sente respeitado, você consegue ouvi-lo melhor e aí tratar aquele assunto de uma forma mais clara, mais tranquila, mais equilibrada. Então a mediação tem esse viés aí da restaurar a comunicação, que é algo fantástico. E Sandra, diante daquilo que você falou aí agora, é exatamente esse o objetivo, de restaurar essa comunicação, né, onde as pessoas começam a se ouvir e se enxergar melhor, respeitando um ao outro, e aí exatamente acontece isso, que as pessoas conseguem sair daquele ponto conflituoso para alguma coisa que resolva a vida delas daquele momento em diante. Doutora Márcia, me responde só uma curiosidade. Na sua profissão, qual é a maior dificuldade que você já teve em relação a uma mediação? Entre um casal, uma decisão em ter uma criança no meio ali, ou ter um idoso com a família ali em conflito para ter uma comunicação de acordo? Qual é dos dois a maior dificuldade? Eu vou dizer assim, pelo que eu penso, né? Já falei isso em outra situação, em outro momento, é que o que é difícil é quando a pessoa não quer resolver, né? Difícil é quando a pessoa não se abre para conversar, não se deixa dialogar, né? Porque eu falo assim, todo mundo que chegar na mediação vai conseguir respeitar o outro, ouvir o outro. Não, uns ainda estão com muita mágoa, muito sentimento, muita coisa dentro de si. E naquele momento ele não consegue, ele não vai conseguir ouvir, ele não vai conseguir entender o outro. Então ele precisa passar esse momento e quando ele passa esse momento ele consegue ouvir. Então assim, a dificuldade maior, Lu, desculpa carinhosamente chamando, a dificuldade mesmo são as pessoas que não querem se deixar ouvir e também falar. Sabe uma dificuldade bem interessante? As pessoas não querem falar do que elas sentem, com receio, com medo de alguma coisa. E aí eu venho aqui e digo para você como que a mediação é fantástica. A mediação é fantástica porque ela tem a questão da confidencialidade. Então eu me sinto à vontade naquele ambiente, né? E quando as pessoas começam a observar que aquele ambiente é um ambiente de confiança, elas começam a se abrir. Mas falando de uma situação e de outra, é exatamente isso. Depende muito de quem está ali para ser ouvido por nós, né? Os mediadores. Porque depende muito mais deles do que da gente, entende? Entendi. Seria mais fácil, então, a pessoa que está passando por algum conflito, né, e vai passar por uma mediação, um acordo judicial, fazer uma terapia antes, um aconselhamento com a psicóloga ou uma terapeuta? Às vezes ela tá passando algum momento tão difícil internamente que ela precisa desse apoio, desse auxílio, para que ela consiga se ver, né, Isso, se enxergar, o que ela quer, isso, né? se externar para ela poder conseguir dialogar, porque às vezes aquilo faz tão mal a ela que ela não consegue passar daquele ponto em diante para sentar com o outro e dialogar do seu próprio interesse, do que é importante para si, de como que ela vai viver naquele dia em diante, porque a gente sempre olha na mediação, Lu, daqui para frente. O que aconteceu já aconteceu. A gente sabe que aconteceu e é importante as pessoas também perceberem que já aconteceu. Se precisarem de um apoio de um terapeuta, é importante ir sim, mas é importante também olhar o futuro, né? O que vai ser daqui para frente essa relação? Como é que eu quero conviver com essa pessoa, né? Porque normalmente a mediação são relações continuadas e elas são continuadas no tempo porque vão perdurar, né? E às vezes tem um elo de ligação entre essas relações. Então, se elas vão perdurar, elas precisam ter o quê? Um equilíbrio. Como a gente estava falando aqui, as relações precisam estar em equilíbrio. E para estar em equilíbrio, a gente precisa o quê? Ouvir o outro, né? Estar apto e aberto a ouvir o outro. A se colocar no lugar do outro, Isso. né? Isso é importante. Também. Inclusive, né, quem está em casa pode estar ouvindo esse assunto, né? Hoje, por exemplo, a gente sabe que quem está lá fazendo a mediação é uma pessoa imparcial, não está nem
para um lado e nem para o outro. As partes podem escolher, quando não é judicial, né, gente? Vamos falar aqui um pouco de extrajudicial. As partes podem escolher o mediador para estar tentando ali auxiliá-los naquele conflito. E quem, gente, o melhor, né? Quem vai estar resolvendo o conflito são as partes, né? Judicialmente, a gente tem a mediação, em que as partes também optam, né, por passar a mediação, que muitas das vezes resolve o conflito ali na mediação, e a gente sabe que é muito importante ter a mediação no processo judicial, mas às vezes, infelizmente, a gente não chega a esse ponto. Mas quando você não está preparada para aquela mediação, você de casa pode pedir durante, antes e, né, depois. A mediação em si, né, Márcia? Em qualquer momento a gente está lá aberto para ouvir as pessoas. E o que é legal de dizer, você estava falando de judicializar também essa questão, né? E eu sei que aquela ajuda. Os advogados às vezes ficam receosos, né? Tem essa, vai ser o quê? Meu Deus, vou pular para uma terapia. Não é, gente, não é uma terapia. É algo com técnica, é algo com ferramentas possíveis e, assim, aberto realmente para tanto atender o advogado, porque o advogado é a pessoa que está ligada ao seu cliente, né? E às vezes eles têm receio de estar lá, eu vou fazer o quê? Qual é o meu papel? Também o papel do advogado é importantíssimo em todos os momentos. Quando a gente fala de mediação, não é diferente do que receber alguém no meu escritório e cuidar daquela pessoa, atender diante do que ela está me colocando, para que a gente saiba que tipo de procedimento eu vou tomar. E na mediação, o advogado é extremamente importante, exatamente porque ele é a pessoa de confiança daquele cliente, né? Sou super, você sabe disso, que eu sou super fã, eu não me sinto à vontade, de forma nenhuma, fazer uma mediação sem a presença de um advogado. Exatamente porque dá tranquilidade, serenidade, para que eu exerça o meu papel. Que o meu papel como mediadora é ser neutra e imparcial. Né? E dá até uma segurança maior para a pessoa que está fazendo mediação ali. Exatamente. Legal, importante saber disso. E aí? Vamos descomplicar. Vamos deixar então uma mensagem aí para quem está em casa, doutora Márcia? Eu digo que se você tiver com algum conflito e pode procurar, logicamente, e você puder, o apoio de um advogado, ele vai te dizer o melhor caminho, mas se você quiser algo que você possa decidir, tomar a decisão por si, busque a mediação, seja através de um advogado, seja pré-processual nos sejusques de todo o estado, mas busca a mediação como meio de diálogo e de solução para você da melhor forma que você quer, né? Não o que o outro, né, coloca e impõe para você, mas o que você quer, como você quer. Inclusive, doutora Márcia, a maioria dos processos, né, que eu atuei aí, né, na mediação em si, gente, existe um marco aí na vida das pessoas, do antes e depois da mediação, né? A mediação, ela faz bem, gente. Ela traz essa oportunidade das partes se ouvirem e de realmente passarem a resolver aquele conflito de uma forma menos, vamos dizer assim, de uma forma tranquila, né? Não pesada, ouvindo o outro e resolvendo. Esse que é o melhor, né? Resolvendo aquele conflito. E você sabe que é interessante você falar isso, que para a gente realmente trazer essa mensagem para todos, o que muda do que você falou, né? Do antes, durante e o depois, né? Antes de ir, as pessoas têm medo, porque estão às vezes com um acirrado conflito. E depois, quando elas chegam na sessão de mediação e elas começam a passar por isso, né, Sandra? Elas veem que elas podem realmente resolver a situação delas da forma como elas encaram, como elas enxergam, e que podem realmente sair daquela situação de um olhar diferente, respeitando um ao outro, né, dialogando com um e com o outro. É lógico que algumas questões vão com o tempo, mas é muito importante a pessoa estar ali aberta e atenta, né, para que realmente chegue a uma solução naquele conflito. Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto. Para dar oportunidade para outra pessoa também ser ouvida, né? Exatamente. Doutora Márcia, muito obrigada pela sua entrevista de hoje. Sabe que é uma honra tê-la aqui conosco, falando desse assunto tão importante. Volte sempre. Estaremos aqui, quando só me chamar. Isso aí. Então, bora descomplicar. E você
Você aí de casa já conhece o Praia Express? Tudo o que você precisa você encontra aqui. Praia da Costa, Itapuã e Itaparica. Você está por aqui? Então Praia Express é o seu lugar. E o atendimento é personalizado, de amigo para amigo, né não, Cássio? É isso mesmo, estamos esperando você aqui. Se liga, o Praia Express tem delivery. Dores nos pés? A Tec Propel utiliza uma tecnologia moderna para identificar como você pisa e anda, qual tipo de pé, o equilíbrio do corpo e o posicionamento dos pés em relação à postura e coluna. Com isso, é possível tratar, corrigir e prevenir as alterações que causam dores e incômodos nos pés, joelhos, quadril e coluna, através do uso de palmilhas com fabricação 3D. Caminhar faz bem à saúde, caminhar corretamente é ainda melhor. Tec Propel, venha saber o passo a passo da sua pisada. Oi, gente, tudo bem? Estou aqui com o Dr. Rafael Teixeira de Freitas, procurador-geral da Assembleia Legislativa aqui do Espírito Santo, mestre em Direito, especialista em Direito Eleitoral e Processo Civil. Tudo bem, doutor Rafael? Tudo bem, doutora Sandra. É um prazer estar aqui com você, né, e poder sanar um pouquinho das dúvidas dos eleitores sobre o processo eleitoral. Nós que agradecemos, uma honra tê-lo aqui conosco. E hoje o doutor Rafael vai descomplicar um pouquinho aí sobre a questão aí do fake news, gente. A gente sabe que no dia 15 de fevereiro o TSE fez um acordo aí com o WhatsApp. O doutor Rafael vai descomplicar aqui um pouquinho sobre esse assunto, né, doutor? É verdade. O maior desafio para essas eleições de 2022, do TSE principalmente, vai ser combater as fake news, né? E nesse acordo, o WhatsApp se comprometeu a fazer uma cartilha informativa, se comprometeu a capacitar os seus colaboradores para darem palestras e orientarem os servidores da Justiça Eleitoral, se comprometeu também a criar sistemas e procedimentos de identificação e bloqueio, né, das fake news, para que não se disseminem e não possam gerar efeitos negativos ao pleito, né, como também a otimizar, a criar o que a gente chama de robô de comunicação, uma inteligência artificial que se comunica com o eleitor e automaticamente, né, vai se alimentando de informação e vai respondendo as perguntas e aí, consequentemente, tirando as dúvidas e passando a verdade, ou seja, combatendo por uma via diversa a fake news. Doutor Rafael, gente, vai estar aqui descomplicando com a gente todo mês um pouquinho falando sobre as questões, né, das eleições de 2022 e eu quero que ele esclareça aí para vocês quais são os cuidados que a gente tem que ter com relação ao WhatsApp com essas informações e quais as punições, né, que podem gerar em relação a essas questões aí do fake news. Na verdade, a primeira recomendação é aquela que nossa mãe, nosso pai falam com a gente. Na dúvida, não compartilhe. Se você não tem certeza ou tem uma dúvida de que aquela informação que você recebeu é falsa ou pode vir a ser falsa, não compartilhe. Mas se você achou interessante e quer disseminar, tem várias formas de se checar isso na internet. A própria Justiça Eleitoral tem um canal que fala fato ou fake, né, no qual você pode pesquisar, e as que já são reiteradamente, as fake news são reiteradamente compartilhadas, provavelmente já estarão lá, então você consegue checar. Além de outros diversos canais que podem ser consultados pela internet, que trabalham justamente nesse sentido de tirar dúvidas sobre a veracidade ou não de determinada notícia, e isso, durante o ano eleitoral, vai ganhar bastante força e vai ser acompanhado com certeza de perto por esses canais. Isso aí, gente. Então, ó, você aí de casa, preste atenção aí nessas fake news, porque interfere diretamente aí no seu voto e esse ano é ano de eleição, então bora descomplicar. Olá pessoal, no quadro Descomplica Condomínios de hoje vamos falar sobre um assunto muito sério. Não é mais tempo de errar na escolha da prestadora de serviços do seu condomínio. É isso mesmo, não é mais tempo de errar na escolha da prestadora de serviço do seu condomínio. Chega de ser responsabilizado judicialmente pelo erro na escolha, que é o chamado na Justiça do Trabalho do erro em elegendo, ou seja, erro na eleição. Todo mundo já está cansado de saber que a empresa que fornece mão de obra para a portaria, por exemplo, deve ser lucro presumido ou lucro real. Então, por que alguns síndicos ainda contratam empresas que são optantes pelo Simples Nacional?
A gente sabe também das novas e muitas obrigações fiscais dos condomínios, entre elas o REINF, que está valendo desde maio do ano passado. Tem o DCF Web também, que está valendo desde outubro de 2021. Então, por que os síndicos ainda não estão exigindo, ou os conselheiros e condôminos não estão fiscalizando? Voltando para as empresas de terceirização de mão de obra, a gente precisa exigir delas os documentos para anexar os balancetes, comprovante de pagamento dos FGTS, de recolhimento e pagamento do INSS, os comprovantes de salário devidamente assinados, comprovante de pagamento de vale transporte, ticket alimentação, tudo para a gente poder ficar resguardado. Lembrando ainda que caso a CND da empresa não saia, a gente precisa fazer as retenções legais de INSS, PIS e COFINS, por exemplo. Percebam que nós não temos mais tempo para errar. É hora dos condôminos e dos síndicos, principalmente, que têm responsabilidade objetiva pela sua gestão, começarem a fiscalizar mais atentamente e cobrar dos seus prestadores de serviço as suas responsabilidades legais e também as fiscais, sob pena de serem responsabilizados. Esse é o Descomplica Condomínio de hoje, espero que vocês tenham gostado e na semana que vem tem mais. Olá, maravilhosas! Bem-vindas ao quadro Descomplica Sua Beleza. E hoje eu vou falar de um assunto que uma seguidora minha e cliente, Simone, deixou lá na perguntinha no meu Instagram. Então, bora descomplicar? O assunto de hoje é sobre mega ré. Didi, o mega ré danifica o cabelo? Gente, hoje eu vou tirar algumas dúvidas que eu sei que vocês aí de casa têm em relação ao mega. É claro que o mais importante é você procurar um profissional de qualidade e que seja especializado em mega ré. Porque ali ele vai avaliar não só o seu cabelo, mas também a saúde do seu couro cabeludo. Porque é muito importante que o seu cabelo e o seu couro cabeludo esteja saudável o suficiente para receber aquele mega. Até porque a gente sabe que o mega ré são cabelos tracionados no seu próprio cabelo. Se você tiver algum problema no seu couro cabeludo, é claro que aquilo ali vai ajudar o seu cabelo a cair. Então, não vai ser bom para a saúde do seu fio. É claro também que o profissional ele tem que analisar o seu cabelo natural e colocar apenas o mega que seja igual ao seu cabelo. Eu vejo aí muitas pessoas que têm o cabelo natural mais fino e a aplicação do mega um cabelo mais grosso, uma quantidade muito grande aplicada no cabelo natural. Isso certamente vai prejudicar. Por quê? Porque o mega ele vai estar tracionando ali o seu cabelo e é um mega muito mais grosso. A solução para isso, gente, é você procurar um profissional de qualidade para que ele possa adequar o mega ré com a espessura do seu fio. Se o seu cabelo é fino, você tem que colocar um mega ré fino e uma quantidade menor para que o seu cabelo não seja prejudicado. Então o mega é muito delicado para ser usado. O trabalho do mega também é um trabalho mais redobrado que você vai ter. E claro que você tem que procurar, vou repetir novamente, procurar um profissional adequado e seja especializado nessa parte de mega ré, porque senão certamente vocês vão prejudicar o seu cabelo natural e isso não é legal. E para finalizar, eu quero mostrar o look que eu estou usando hoje, que foi personalizado e feito especialmente para mim pela querida Jodai. Vou deixar o Instagram dela aqui embaixo. Ela é design de moda, gente, e olha, ficou perfeito a minha cara. E aí, gostaram do quadro de hoje? Então, bora descomplicar! Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero falar para vocês aqui da empresa ProSaf, que é uma empresa que está aí desde 2015 no mercado, pensando na sua segurança e na segurança da sua família. A ProSaf, ela traz soluções aí de prevenção e combate a incêndio para descomplicar aí, ó, o seu imóvel. Então, ó, ProSaf, pode confiar. E aí,
aí, gostaram do programa de hoje? Então não percam todo sábado aqui na Rede TV às 10h30 da manhã e toda terça às 5 horas da tarde. E se você de casa perdeu algum programa, não tem problema, poderá assisti-lo no app ESPlix ou no nosso canal no YouTube. Então vocês já sabem, né, gente? Não complica. Descomplica! Procura um profissional que tenha de excelência. Procura um profissional de excelência. Muita gente está fazendo esse procedimento em casa. Então. Fica fria, fofinha.